Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando a palavra do Senhor, entre em contato por esse WhatsApp. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, entre em contato conosco por esse WhatsApp, DDD 99 e o telefone 991520454. É tudo gratuito, só te pedimos um favor. Dê aí um like, um gostei, se inscreva em nosso canal, isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Então faça agora, não deixe para depois. Vai lá embaixo, já dá um clique aí e já se inscreva no nosso canal. Passe o link desse vídeo para outros grupos que você participa, para outras pessoas, para sua família. Lembre-se que aqui nós fazemos o convite para a pessoa se converter no final e também oramos por doentes e enfermos. Nós estamos estudando nas revistas da editora Betel Adultos neste trimestre com o tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Nós temos como comentarista da editora Betel deste trimestre o bispo Abner Ferreira. Já estudamos na lição 1, João, o discípulo amado de Cristo. Na lição 2, o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Lição 3, rejeição e oposição, nada impediu a missão do Filho de Deus. Lição 4, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Lição 5, o novo nascimento, um diálogo transformador com Nicodemos. Lição 6, o grande eu sou, as declarações poderosas de Jesus Cristo. Lição 7, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia para sempre. Lição 8, Jesus e a mulher adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. Lição 9, a triunidade divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna. E hoje vamos estudar a lição 10, o exemplo de humildade. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Então vamos aprender aí hoje lições para a nossa vida, prática diária, dentro da humildade que Jesus demonstrou ao lavar os pés dos seus discípulos. Também devemos nos lembrar que Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, Então o evangelho, a pregação da palavra de Deus vai limpando a pessoa. Não está falando de salvação, está falando de limpeza. Eu sempre fiz assim nas casas, trabalho de visitação. E um vizinho meu que era viciado em bebida, era alcoólatra, ele sempre estava escutando e ele parou de beber. Ele não se converteu, mas ele parou completamente de beber. A esposa dele aceitou, a filha, o filho, mas ele não se converteu, mas parou de beber, porque a palavra vai limpando, Mas Jesus disse para os seus apóstolos que o que estava sujo era apenas o pé, ou seja, o contato diário que tinham com o mundo. Então o crente precisa sempre estar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, congregando, porque ele está sendo limpo dia a dia, porque ele tem um contato com o mundo. Então vamos ver aí quais os tópicos e subtópicos que nós vamos estudar nesta lição. No tópico 1, Jesus amou seus discípulos até o fim. Subtópico 1, amor na prática. Subtópico 2, um amor sem limites. Subtópico 3, a extensão do amor de Cristo. Tópico 2, Jesus, o servo humilde. Subtópico 1, a verdadeira humildade. Subtópico 2, o amor que se expressa no servir ao próximo. Subtópico 3, o Senhor Jesus, exemplo de humildade. Tópico 3, Jesus praticava humildade. Subtópico 1, Jesus serviu com humildade. Subtópico 2, Jesus liderava mesmo sob pressão. Subtópico 3, o Senhor Jesus, obediente até a morte. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo da lição está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, que diz, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então veja que o mestre é aquele que dá o exemplo. Ele faz aquilo que ele ensina, ele faz, ele pratica. Isso é muito importante. A escola bíblica dominical,
tem perdido muitos e muitos alunos com o passar dos anos. Por que isso? Porque foram sendo substituídos aqueles professores antigos que tinham a prática. Eles estavam nas ruas evangelizando. Eram pessoas que passavam horas de oração. Eram pessoas acostumadas a jejum e muito estudo da palavra de Deus. Foram substituídos por pessoas que têm diplomas. E aí o diploma não jejua, o diploma não ora, o diploma não evangeliza. Esse é o resultado que nós temos tido pela substituição dos professores que eram práticos. Além de terem a teoria de lerem muito a Bíblia, eles tinham a prática cristã. Então eles davam aula daquilo que eles mesmos praticavam. Veja só, Jesus vivia o que ensinava, ensinava o que vivia. E assim os apóstolos imitaram Jesus. Evangelho não é teoria, evangelho é prática. O que fizemos? Supervalorizamos a intelectualidade e menosprezamos, na verdade, a parte espiritual. Veja que a igreja nasceu ao contrário, supervalorizavam a parte espiritual, oravam muito, de 3 horas no mínimo por dia. Não havia Bíblia para eles ficarem lendo e estudando. O que eles aprendiam era com os apóstolos, veja só. Mas eles se dedicavam muito à oração e ao jejum. E a igreja cresceu, foi assim. Nós hoje existimos por causa dessa prática. Ah, você está fazendo apologia à ignorância. Não, não tem nada a ver. Não. O ideal seria que tivéssemos, né, um curso de teologia e que também jejuássemos muito, orássemos muito, meditássemos na Bíblia. Eu mesmo sou formado, sou bacharel em teologia, mas não podemos supervalorizar a intelectualidade em detrimento da espiritualidade. Temos que tomar cuidado. Antes não tínhamos quase nada de intelectualidade, mas a igreja cresceu, desenvolveu e existe hoje por causa disso. Hoje temos um excesso de intelectualidade, mas a espiritualidade que antes havia em abundância não existe mais, é a verdade. Cada vez temos menos batismo com o Espírito Santo, cada vez temos menos pessoas que têm algum dom do Espírito Santo. A igreja se tornou superficial e se dedica mais ao canto, né, às músicas e ao estudo da palavra. Mas falta o principal, que é a parte espiritual. É jejum, oração, muita oração e evangelização. Então, a evangelização, a oração e o jejum praticamente desapareceram. E essa união, esse estudo aí a partir de livros teológicos reformados, fazem o quê? Afastam o Espírito Santo da igreja. Vai lá na igreja deles ver se tem a presença do Espírito Santo, ver se tem poder de Deus em operação. Não tem. A intelectualidade em excesso faz isso. Então lembre-se, evangelho é prática. Verdade aplicada. Jesus Cristo, sendo Senhor e Mestre, é nosso maior exemplo de humildade e serviço cristão. Então Jesus deve ser, né, nosso Senhor e Mestre. Se não for, está errado esse nosso cristianismo. Então veja bem, nós vamos imitar Jesus. O que Jesus fazia? Pregava, ensinava e curava a todos. Vamos imitar Jesus na prática. E Jesus demonstrava o quê? Muita humildade. Ele estava para servir. O seu ministério sempre teve como objetivo servir aos homens. Servir a tal ponto que deu a vida por nós. E a Bíblia diz, se ele deu a vida por nós, o que é que custa nós darmos a vida pelos irmãos? Então o evangelho deve ser encarado assim. Nós estamos para servir. Nós devemos servir a todos. E nós temos esse problema grave na igreja hoje, que
Nossos líderes querem ser servidos, querem enriquecer, mas eles é que tem que andar na frente aí do povo, evangelizando, ministrando, né? Eles que devem ser aí canais de Deus, como os apóstolos eram e caminhavam na frente. E através deles aconteciam sinais, prodígios, maravilhas, milagres tremendos. Muitas conversões estavam sempre evangelizando. Olha aí, Pedro era apóstolo, um líder, e saiu por toda parte evangelizando. Aí hoje nós temos líderes que só querem ficar em casa, no bem bom, enriquecendo cada dia mais, não querem fazer nada. Não evangelizam, não vão para as ruas evangelizar, não fazem nem visita nos lares, não são homens de oração, não são homens de jejum. Está ficando uma coisa difícil. A igreja não é empresa, não. Textos de referência. Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 7. Vamos ler. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Veja que está se aproximando, a morte de Jesus. O discipulado, então, está terminando. Jesus vai dar um dos últimos ensinamentos aos seus discípulos e ele vai ensinar-lhes, então, a respeito da humildade e da necessidade de estar sempre, constantemente, sendo lavados pela palavra de Deus. Nós vemos aí que os discípulos até discutiram, querendo a primazia, querendo o primeiro lugar. Eles queriam que Jesus desse a eles preferência, Nós vamos ver aí Tiago e João. E veja que até pediram intercessão da mãe deles, para ir a Jesus também falar do mesmo assunto. Então Jesus deixa a eles essa lição, que o maior é exatamente aquele que se comporta como o menor. É aquele que serve. E Jesus disse que o maior é aquele que se assenta à cabeceira da mesa. Jesus não se assentava à cabeceira da mesa. Jesus disse: o maior é aquele que serve. Então Jesus estava servindo, estava lavando os pés a eles. Ele que serviu também a eles a Santa Ceia, demonstrando humildade, dizendo: olha, o maior é esse que serve, não é aquele que é servido. O reino de Deus é diferente do reino dos homens. Introdução da lição. João registra, dos capítulos 13 ao 17 de seu Evangelho, os últimos momentos de Jesus antes da crucificação. Reunido no cenáculo com seus discípulos, ciente de que se aproximava a hora de passar para o Pai, Nosso Senhor inicia suas últimas instruções com um ato que causou grande espanto entre os discípulos. Ele lhes lavou os pés e os enxugou com a sua própria toalha. Como veremos nesta lição, existem aí preciosíssimas lições a serem extraídas para um autêntico viver cristão. Então, dos capítulos 13 ao capítulo 17 de João, vamos ver as últimas instruções de Jesus e aí existe muita coisa que nós precisamos aprender e Jesus vai, com muita paciência, explicando aos seus discípulos coisas preciosas que eles deveriam praticar, porque ele estava indo para o Pai. Veja só, aqueles homens, eles viviam assim, sem muita noção do que Jesus falava para eles, e eles pensavam que Jesus ia ficar com eles até a velhice deles, Eles não compreendiam que Jesus estava falando de coisas imediatas que estavam para acontecer. Só foram entender a maioria das coisas que Jesus lhes disse depois da morte e ressurreição de Jesus.
com a ajuda do Espírito Santo que os fazia lembrar. E esta aqui é mais uma lição que eles, depois então, se lembraram e colocaram em prática em suas vidas, né, para poderem continuar e serem líderes da igreja, a igreja que estava nascendo. Tópico 1. Jesus amou seus discípulos até o fim. Até o capítulo 12 do Evangelho de João, vemos Jesus pregando, ensinando, operando milagres em diversas regiões, atendendo e ministrando a multidões e indivíduos. Do capítulo 13 ao 17, Jesus se concentra no grupo mais próximo de discípulos, que F.F. Bruce chama de Ministério do Cenáculo, 1987, página 238. O relato inicia enfatizando o amor do Senhor pelos seus, João 13:1. Ele revelou que os amava perfeitamente e lhes mostrou a totalidade da extensão de seu amor. Chamamos a atenção aí, né, para F.F. Bruce, que é reformado, né? Então, cuidado ao ler os seus ensinos, tem muita coisa boa, mas tem espinho no meio, então tome cuidado. Então, no Evangelho de João, que não é Evangelho sinótico, né? Os sinóticos são aí Mateus, Marcos e Lucas. Então, João vai escrever de uma maneira diferente dos outros, mostrando que Jesus é Deus. E ele, no seu Evangelho, capítulo 1 ao capítulo 12, fala da obra, o ministério de Jesus entre os homens, falando dos seus ensinos, das suas pregações, né, dos seus milagres, sempre muitos sinais, prodígios, maravilhas acontecendo. E João faz uma coletânea de ensinos que Jesus passou a eles do capítulo 13 ao capítulo 17, que eram as últimas instruções para eles, que eles precisariam muito dessas instruções quando então iniciasse a igreja. Muito provavelmente, aqueles quase 120 que foram batizados com o Espírito Santo eram aqueles que ficavam assim mais próximos de Jesus e ouviam sempre os seus ensinos. Agora, dentre esses quase 120, os 12 apóstolos e mais alguns ali que acompanhavam Jesus desde o início do seu ministério estavam sempre em volta dele, ouvindo essas instruções. O amor de Jesus, ele constrange as pessoas. Então, aquele amor fez com que Jesus estivesse ali, bem mesmo unido a eles no final da sua existência aqui como homem na terra. Jesus sabia claramente das muitas limitações que aqueles homens tinham e sabia que eles precisavam muito depois de se lembrarem de todos os ensinamentos e colocarem esses ensinamentos em prática. Veja bem, João e Tiago, que foram chamados Boanerges, né, filhos do trovão, veja a mudança radical na vida de João. Se tornou discípulo mais íntimo de Jesus, mais manso, o que mais falou sobre o amor. Veja Pedro, né? Chegou a usar uma espada, dar uma espadada na orelha de Malco. Olha a transformação na vida de Pedro. Tudo isso por causa do Espírito Santo que veio até eles. E o batismo com o Espírito Santo transformou a vida deles, porque o Espírito Santo lembrava a eles todos os ensinamentos de Jesus e revelava, né, a eles o sentido claro, o sentido verdadeiro das palavras de Jesus para com eles. E eles então puderam entender muito claramente tudo que Jesus havia pregado, ensinado, e também aprenderam a prática, né? Também desenvolveram a fé para também serem instrumentos de Deus. Não só ensinavam, pregavam, mas também eram instrumentos de Deus em sinais, prodígios, maravilhas, muitos milagres. Então eles imitavam em tudo a Jesus Cristo. E eles só puderam conhecer a dimensão do amor de Jesus depois de sua morte na cruz. Viram que Jesus foi capaz de dar até sua vida por eles. Tudo isso é ensino para nós, tudo isso é muito maravilhoso e devemos então ter contato íntimo com essa palavra, ter contato íntimo com o Espírito Santo para compreendermos o amor de Deus para conosco, compreendermos
e conhecemos o nosso Salvador Jesus Cristo. Tópico 1, subtópico 1, amor na prática. João revela o momento que Jesus se levantou após a ceia com os discípulos e tomou uma atitude que, certamente, ficou marcada na mente deles para sempre. Jesus lavou os pés de cada um de seus discípulos. O ato de lavar os pés dos convidados era um dos afazeres dos empregados da casa, particularmente dos servos gentios. Entretanto, para a surpresa de todos, o Filho de Deus exemplificava amor e humildade em lavar os pés de seus discípulos. João 13, 4 a 5. Então veja, quando Israel dominou os povos que havia ali em Canaã, muitos deles se tornaram escravos, eram gentios. E toda a guerra que eles participavam, eles traziam pessoas para servir. E dentre o trabalho de servidão dessas pessoas, existia o trabalho de lavar os pés de todos que chegavam à casa. Veja bem que eles viajavam geralmente de sandálias, e na poeira. Não havia automóvel, não havia asfalto. Então, andavam na poeira. E sempre chegavam com os pés muito sujos. Então, todas as visitas que chegavam à casa, elas tinham seus pés lavados por esses servos, que eram gentios, que estavam morando, e eram mantidos pelos judeus. Só na casa que não podia sustentar, então, um empregado, uma empregada, é que a própria pessoa da casa, da família, geralmente a mãe de família, que ia lavar os pés dos convidados, daqueles visitantes. O certo é que era um trabalho mesmo servil, um trabalho de alguém que fosse bem humilde. Tenta você fazer aí na sua casa. Chegar aí um convidado aí de sandália e você ir lá lavar os pés desse convidado aí, dessa visita, Então precisa de amor, de servidão, de muita humildade. Então, certo que estavam ceando e levaram a grande surpresa. De repente, Jesus se levanta, tira aquele manto e pega uma toalha e vai, então, com uma bacia, um jarro de água, vai colocando água ali numa bacia e vai lavando os pés de cada um deles. Era uma coisa, para eles, absurda. Eles é que deveriam lavar os pés de Jesus. E eles eram os discípulos. Jesus era o mestre. Então alguma coisa estava errada, estava ao contrário do que eles imaginavam. Imagine, eles estavam reunidos. Ali naquela reunião deveria ter servos para lavar os pés de todos. Mas não tinha. Há pouco tempo atrás estavam disputando quem seria o primeiro no reino de Deus. Quem se assentaria à direita e à esquerda, como fizeram aí João e Tiago. Então aprenderiam agora na prática que o reino de Deus não é como o reino dos homens. Tópico 1, subtópico 2. Um amor sem limites. A última ceia ocorreu numa quinta-feira à noite e é quando Jesus nos dá o maior exemplo de humildade e amor. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, 1. O Filho de Deus teve a preocupação de mostrar seu amor na prática para os que estavam à sua volta. E foi esse amor imenso e humilde que levou Jesus a sacrificar a si mesmo por causa de um de nós. João 15, 13. Bispo Primário Manuel Ferreira, 2016, observa que os discípulos viam nos olhos de Jesus o amor puro que tinha por eles e pelo seu povo. O amor de Cristo é admirável, infinito e capaz de romper barreiras. Romanos 8, 35 a 37. Por amor, Jesus veio nos salvar da condenação e da culpa. João 3,16. Que possamos ser gratos, louvando o Filho de Deus pelo seu sublime amor. 1 de João 4,19. Bom, há muita controvérsia quanto ao dia dessa Santa Ceia, que na verdade era a última Páscoa, não era a última Santa Ceia, era a primeira Santa Ceia, na verdade. João diz que era um grande dia de sábado, indicando que esse dia sabático não caiu nesse ano no sábado. Pode ser que essa Santa Ceia tenha sido feita na quarta-feira também. Não temos certeza disso, mas
Para você calcular lá 3 dias, né? Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Jesus disse que ele estaria 3 dias e 3 noites também no ventre da terra. Então, para chegar a isso aí, é bom, né, nós analisarmos e vermos direitinho. O calendário aí, né, judaico, calendário romano. Então existe muita controvérsia sobre esses dias e essas datas, né, na realização dessa última Páscoa e primeira Santa Ceia. Então, para nós aí é dito que Jesus amava os seus discípulos e amou-os até o fim, ou seja, até a sua morte na cruz. E uma das maneiras que Jesus teve de demonstrar o seu amor foi essa de lavar os pés aos discípulos. Ele demonstraria o maior amor que existe, que é dar a vida por eles. Então vemos que demonstração de amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja só que amor. O amor é sempre sacrificial. E o maior sacrifício de todos foi Jesus Cristo dar a vida por nós. Veja que coisa importante. Jesus sabia que estava na hora, então, da despedida, né, como homem aqui na terra, dos seus discípulos. Veja que ele não lavou os pés apenas de Pedro, mas de todos eles, um por um. E deixou Pedro por último. Já sabia, né, do temperamento, né, de Pedro. E a lição ficou mais completa ainda, quando Pedro quis, então, impedir que Jesus lhe lavasse os pés. Tópico 1, subtópico 3. A extensão do amor de Cristo. Jesus não só amou, mas também cuidou de seus discípulos durante seu ministério terreno. Além disso, por onde passava, o Filho de Deus deixava claro que veio para todos. João 1, 11 a 12. Independentemente de ser judeu ou não, quem ia até Jesus necessitando e com fé, desfrutava de bênção e salvação. João 4, 53. Quando entendemos e aceitamos o amor de Jesus, ele transforma a nossa vida. João 4, 26 a 30. O Senhor conhece o tamanho exato do vazio que existe em cada coração e somente Ele pode preencher esse vazio em nosso ser. Provérbios 23, 26. O Filho de Deus nos valoriza e nos oferece um amor que nunca acaba. João 15, 9, 10, 12 e 13. Jesus nunca nos abandona. Romanos 8, 38 e 39. E Ele deseja preencher nossa vida com seu amor. 1 João 3, 16. Veja que Jesus demonstrava na prática o seu amor. Veja, quando chegava alguém fazendo uma pergunta difícil, sempre Jesus socorria os seus discípulos e respondia. Aparecia um endemoniado, alguém doente, né, um aleijado. Veja bem, às vezes as pessoas iam até os discípulos, eles não conseguiam resolver, mas Jesus sempre chegava para socorrer, para solucionar todas as oportunidades que eles estiverem em aperto. Jesus estava ali para ajudá-los, para resolver os seus problemas, para ajudá-los em tudo. Quando faltou dinheiro, apareceu dinheiro na boca do peixe. Quando faltou alimento, Jesus multiplicou os pães. Na hora de ser preso, Jesus livrou-os, né? Sempre, olha bem, Jesus estava pensando neles, sempre ajudando, sempre fazendo tudo por eles. E nós sabemos que no ministério de Jesus, qualquer pessoa que se chegasse a Jesus, crendo que ele resolveria o seu problema, Jesus prontamente se dedicava a resolver. Sempre. Veja que a ele não foi só os judeus, mas também pessoas estrangeiras. A mulher Ciro-Fenícia, aquele oficial do rei, o centurião, né? Sempre Jesus estava pronto a abençoar, a ajudar. Deus nunca nos nega quando nos aproximamos dele com fé. Jesus diz, tudo o que pedides em meu nome, crendo, recebereis. E veja que o amor de Jesus não é por alguém que merece. O verdadeiro amor é o amor dado sem esperar nada em troca. Tópico 2. Jesus, o servo humilde. Lavar os pés dos discípulos foi um exemplo de humildade, servidão e amor a ser seguido pelos cristãos. João 13, 5.
É importante aprender isso com Jesus porque essas atitudes se refletem em nosso comprometimento com a obra de Deus. João 15, 20. Veja, ninguém pode fazer parte da obra de Deus sem ser servo, sem desejar servir as pessoas. O amor de Deus nos constrange, né? O amor de Deus nos impulsiona a estarmos servindo as pessoas. Veja bem, é servir. Por isso estamos aqui sempre, olha, desde 2002, né? Estamos aqui na internet, antes mesmo do YouTube ser comprado pelo Google, já estamos aí. Fomos o primeiro a lançar vídeo da EBD. Nunca cobramos nada de ninguém, nem pelos vídeos, nem pelos slides, nem pelos estudos bíblicos. Estamos aqui para servir aos irmãos. Muitas vezes eu saio daqui e vou para algum lugar, as pessoas me chamam para ir lá orar por alguém. Até em viagens, tenho que viajar de vez em quando, porque as pessoas me convidam, me chamam, né? Às vezes para você é um dia de feriado, um descanso, mas muitas vezes estamos sendo convocados para ir a algum lugar, orar por alguém. Então estamos visitando as pessoas, orando para as pessoas, né? Também visitamos as igrejas que nos convidam, estamos lá. Estamos aqui para servir. Nosso objetivo é sempre servir. E temos que todos aprender isso. Você deve aprender isso. A vida cristã é uma vida de servidão. É como se fosse uma vida de escravidão. É isso mesmo. Nós temos um dono, que é Jesus Cristo. Devemos estar sempre à disposição de Jesus, para servir a Ele em qualquer parte, em qualquer situação. Tópico 2 sobre tópico 1. A verdadeira humildade. O Filho de Deus tinha prazer em servir ao próximo e reconhecia seu papel de servo. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Lucas 22, 27. Sua atitude humilde ao lavar os pés dos discípulos é uma boa demonstração da serventia e do amor do Mestre por todos. O Todo-Poderoso se fez servo para servir com humildade e amor. Mateus 20, 28. Então veja, na lógica humana, os discípulos é que tinham que se prontificar e lavar os pés de Jesus. Mas o reino de Deus é ao contrário. Veja bem, no reino de Deus, bem-aventurado é quem o quê? Quem sofre perseguição, é quem chora, é quem serve. Veja aí, é o contrário do mundo. No reino dos homens, olha aí, quem é bem-aventurado? É aquele que é servido por todos. É aquele que se assenta à cabeceira da mesa. É aquele que é respeitado por todos, né? É aquele que é bajulado por todos. É aquele que é servido por todos. O reino de Deus é exatamente o contrário. Infelizmente, nós temos hoje as pessoas com ideia completamente fora do reino de Deus. Nós vemos que Jesus tinha prazer, alegria em servir. Então ele via alguém doente, por exemplo, ele tinha prazer, alegria de ir lá e curar essa pessoa. Deus é o Deus de milagres, Deus sempre fez milagres. Veja, na Bíblia toda tem milagres de Deus. Então Jesus tinha um amor imenso pelas pessoas e queria servir. Ninguém ficava doente perto de Jesus, nem morto ficava morto perto de Jesus, porque ele ressuscitava. Ele estava sempre pronto a servir, e ajudar, e abençoar. Veja que alguém chamava Jesus para ir lá na sua casa, ele ia. Olha, na casa de Jairo, ele foi lá. E ele disse para o centurião que ia. O centurião é que teve fé o suficiente para falar, não precisa ir, eu sei que se eu falar aqui já vai acontecer. Veja que ele estava sempre pronto a ajudar, a abençoar, a servir. Então ele usa essa ceia para demonstrar aos seus discípulos a humildade que eles deveriam ter para com todos à sua volta. Eles estariam representando Jesus Cristo como igreja, daí a pouco, quando Jesus morresse e ressuscitasse. Tópico 2 sobre tópico 2. O amor que se expressa no servir ao próximo. Seguramente uma das ações mais impactantes do Filho de Deus foi lavar os pés de seus discípulos. João 13,5. Com essa atitude, Jesus se coloca como servidor de todos e quebra padrões e protocolos da época. Portanto, assim como Jesus não viu nada que lhe desmerecesse naquela atitude, serviu,
Nós também não devemos achar que é tarefa menor servir aos irmãos. João 13, 15 a 17. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece. Salmo 133, 1. Então veja, ali estava Deus, dono de tudo, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Olha só a importância disso. Deus mesmo. Que coisa impressionante. Poderia ter nascido num berço de ouro aqui na terra, poderia ter vivido como um rei, ser servido por todos. Os discípulos nunca nem teriam conhecido a Jesus. Mas olha, ele escolheu nascer lá numa manjedoura, escolheu viver ali na Galileia, que era desprezada por todos, escolheu andar a pé por toda parte. Ele poderia ter um animal, poderia ter ali um carro, que era puxado a cavalos, por exemplo, né? Mas nada disso. Ele andava a pé com todos, tomava banho no rio junto com todos, comia junto com todos, dormia ao relento como todos. Veja só a humildade, que coisa, que amor imenso demonstrado por Jesus. E agora lavar os pés de cada um. Então ele quebrou todos os protocolos que existiam na sociedade daquela época. Tópico 2 sobre tópico 3, o Senhor Jesus, exemplo de humildade. Jesus não buscava honra para si mesmo, mas honrar o Pai. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai. João 8,54. O maior e mais excelente exemplo de humildade nos é dado por Jesus, que deu a vida pelo resgate de muitos. Então, como crentes, devemos seguir o exemplo do Mestre que disse: "E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Mateus 11, 29. Isso implica servir ao outro com amor e humildade, como fez o Filho de Deus. Então Jesus sempre dizia: olha, o que eu faço é o Pai que faz através de mim. Ele sempre dava honra ao Pai. Ele sempre buscava a glorificação do Pai, a exaltação do Pai, um exemplo de humildade. E ele dizia: quem dá testemunho de mim, quem me glorifica é o Pai. Então Jesus dá a vida por todos nós. Olha só, Jesus era um filho unigênito de Deus. E ele vem gerar o quê? Filhos para Deus. Veja bem. Poderia dizer assim: não, eu sou filho unigênito. Deus só vai ter um filho mesmo e pronto. Mas não, ele quer que o Pai tenha muitos filhos, milhões de filhos. Então ele vem dar a vida por nós para que nós possamos ser filhos de Deus. Então ele vem gerar. Olha aí, se a semente de trigo caída na terra não morrer, fica ela só. Mas se morrer, gera muitos frutos. Então Jesus, o único Filho de Deus na terra, unigênito. Então ele vai morrer. Para quê? Para que nós nascêssemos para Deus. Para que fossem gerados, né, muitos filhos para Deus. E para isso acontecer, ele teve que morrer por nós. Em Mateus 11, 29, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só, que ensino para nós, que exortação para nós, que coisa importante. Aprendemos a ser mansos e humildes, como Jesus. Tópico 3. Jesus praticava humildade. Estamos inseridos numa sociedade que vive uma competição desenfreada em busca de status social. A corrida para ocupar os primeiros lugares é constante. Humilhar os outros é algo comum, além do vale tudo para alcançar os próprios objetivos. Contrapondo-se a essa visão, Jesus disse: vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. João 13, 14. Então nós estamos numa sociedade que vive em disputa uns com os outros. E ninguém faz nada para ninguém sem esperar algo em troca. Veja só, a falta de amor terrível. As pessoas visam sempre o próprio lucro. O que eu vou obter com isso? Se eu fizer isso, o que eu vou obter com isso? Qual lucro eu vou ter com isso? E uma competição dentro das empresas, dentro da igreja. A gente chega na igreja, parece que as pessoas ficam assim: eita, já vai querer o meu lugar. E os que estão ali estão disputando uns com os outros lugar, oportunidade. Estão na disputa o tempo todo. Ver quem prega melhor, quem é mais amigo do pastor, quem o pastor cita. É uma disputa, uma coisa terrível.
Deviam disputar quem dá mais dízimo, né? Quem dá mais oferta, deviam disputar quem ganha mais almas, quem lê a Bíblia mais, quem ora mais, quem jejua mais. Deviam disputar essas coisas boas, deveriam disputar uns com os outros, seria excelente, né? Tópico 3 sobre tópico 1. Jesus serviu com humildade. A humildade é uma virtude ilustre do espírito humano. Desde o nascimento, o Filho de Deus ensina humildade para aqueles que o amam. A humildade na vida de Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo. Ele desceu do seu trono real e se esvaziou completamente, tornando-se semelhante aos seres humanos. Filipenses 2,7. O serviço cristão se baseia na humildade, como Jesus nos ensina ao se ajoelhar e lavar os pés dos discípulos. João 13,16. Então, até mesmo no nascimento, né? Tudo foi humilde na vida de Jesus. Nascendo ali, colocado numa manjedoura, teve que fugir para o Egito, vai para Nazaré viver num lugar que era desprezado pelos judeus, vai viver numa família bem simples, bem humilde, vai trabalhar junto com seu pai José ali, humanamente falando. Depois de seu ministério, olha aí, todo feito andando a pé, por aquelas estradas empoeiradas, dormindo ao relento, veja bem, tendo que tomar banho nos rios. Era coisa difícil a situação, né, de uma vida bem simples, sendo o próprio Deus criador de todas as coisas. Veja, ele estava no céu, veio morar na terra. Ele é Deus, se fez homem. Toda a riqueza lhe pertence, ele se fez pobre. Era servido por todos os anjos. E ele veio servir aos homens. Ah, se você compreendesse a humildade de Jesus, o amor de Jesus. Veja bem, deixar todas as prerrogativas divinas, se tornar em tudo semelhante aos homens, menos no pecado. Veja só, andar com os homens, dormir ao relento, comer a mesma comida, andar a pé por todo lado, passar frio, passar calor, tudo por amor, ser açoitado, morto, crucificado, tudo por amor. Nós nos ajoelhamos diante de Deus para orarmos. Ele se ajoelhou diante dos seus discípulos para lavar os pés deles. O maior desejo nosso deve ser isso, imitar Jesus, aprender com Jesus, essa humildade. Tópico 3 sobre tópico 2. Jesus liderava mesmo sob pressão. Jesus liderava pelo serviço, João 5,17. E isso fez dele um grande líder. Ele fazia tudo para servir, João 13, 14 e 15. Jesus estava seguro de sua identidade, de quem ele era, por isso não tinha problemas em servir, inclusive lavando pés empoeirados e sujos. Mesmo sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, João 13, 1, ele não se importou com o que pensariam a seu respeito, João 13, 1 e 3. Jesus liderava pelo exemplo, mesmo sob pressão. Então veja o exemplo de Jesus. Era um líder, todos o tinham como líder, todos o obedeciam como líder, todos queriam imitá-lo como líder perfeito, mas ele liderava pelo amor, não era pela força, não era por posição, não era por poder, mas era pelo amor, era servindo. Olha só, você vê isso em alguma empresa, o dono servir ao invés de ser servido? Não existe, né? Então veja, Jesus servia a todos e era considerado por todos o líder. Jesus não tinha problema de servir, não tinha problema de achar assim, que se eu servir ninguém vai me respeitar, que se eu não servir ninguém vai me obedecer. Jesus sabia quem ele era, o que estava fazendo, não se preocupava com essas coisas, não se preocupava em ser reconhecido. As pessoas se chegariam a ele por causa do seu amor, por causa do seu serviço, por causa da sua humildade. Ele não pensou que as pessoas diriam a respeito dele por assim fazer certas coisas para ajudar os outros, para servir os outros. Não se preocupava com a opinião alheia. Ele queria obedecer ao Pai.
Ele queria apresentar o Pai, ele queria glorificar, exaltar o Pai. E tudo que ele fazia era para cumprir a palavra que o Pai disse a seu respeito. Ele queria obedecer, queria ser servo, servo de todos, servo principalmente do Pai. E Jesus mostra ser um grande líder porque, mesmo sob pressão, pressão psicológica, pressão de inimigos, né? Pressão na hora da morte, debaixo de toda essa pressão, ele ainda estava servindo. Tópico 3 sobre o tópico 3. O Senhor Jesus obediente até a morte. Para consumar o plano redentor, nosso Senhor veio ao mundo em carne, 1 João 4,2. Foi colocado em posição inferior à dos anjos, Hebreus 2,9. E se manteve humilde e obediente até a morte, Filipenses 2,8. Na cruz, Jesus expressou seu amor absoluto e eterno, João 3,16. Num ato máximo de humildade. Deixar a glória e o trono, esvaziar-se, fazer-se homem e passar a servo dos irmãos. Por isso ele foi caçado, encarcerado, chicoteado, cuspido e pregado na cruz. João 19, 17 a 30. Mas a humildade transformou o mais cruel instrumento de execução em símbolo do amor de Jesus pela humanidade. 1 de Pedro 2, 24. Então veja, Jesus foi capaz de dar a sua vida por nós, morrendo na cruz, lugar de quem morrer? De maldito. Veja em Gálatas 3,13, nem Deuteronômio também fala sobre isso. Era o lugar de uma pessoa maldita morrer. Veja que ele assume os nossos pecados, nossas doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus, tudo de ruim que era nosso, ele pega sobre ele. Olha só. Para morrer a nossa morte, morte de humilhação, morte na cruz, morte onde morria ladrão, assassino, né? Gente que não prestava mesmo, os piores seres humanos que existiam, que eram pregados na cruz. Veja que ele se tornou em tudo semelhante aos homens, veja que ele se tornou inferior aos anjos, veja só. Os anjos poderiam aparecer num lugar, desaparecer, aparecer em outro lugar. E ele se limitou a uma vida humana. Imagine a dificuldade de Jesus em se manter semelhante ao ser humano, sabendo que tudo ali ele poderia mudar, transformar, na hora que ele desejasse. Mas ele se manteve em tudo semelhante aos homens para nos salvar. Imagine quantos homens vieram até Jesus criticando, né? Depois apanhou, foi pregado na cruz. Imagine, ele poderia matar todas aquelas pessoas a hora que ele quisesse. Mas ao contrário, ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Veja só que humildade, que amor. Foi colocado entre dois ladrões. Veja bem, uma coroa de espinhos, machucando a cabeça. Açoites, muitos açoites. Imagine. Provavelmente tinha lugar ali que até os ossos apareciam, que a carne foi arrancada pelas chicotadas. Imagine a dor imensa, pregado ali numa cruz. Deus mesmo estava ali. Não existe maior amor do que esse, não existe maior humildade do que essa. Conclusão. Em tempos de estrelismo e busca desenfreada por aplausos e reconhecimento, a humildade de Cristo deve produzir despertamento nos crentes. Assim, com a imprescindível ajuda do Espírito Santo e para a glória de Deus, não nos esqueceremos das palavras de nosso Senhor em seu discurso de despedida. Como eu vos fiz, façais vós também. João 13,15. Nós estamos vivendo um tempo de estrelismo, né? Ou seja, as pessoas desejam aparecer, serem grandes, aparecer nos canais de TV, terem milhões de seguidores, né? Desejo de terem a preeminência, de serem servidos por todos, de viverem na riqueza, pessoas em busca de aplausos, né? Em busca de honra, em busca de reconhecimento popular, em busca de grandeza, que é o que Satanás inspira nas pessoas. Veja só, ele quis ser Deus, quis subir até acima do trono de Deus. É isso que ele passa para os homens. E quantos homens dentro da igreja estão sendo enganados por Satanás dessa maneira? Então vivamos humildemente, simplesmente,
desejemos servir a todos. Jesus diz, assim como eu vos fiz, vocês devem fazer também uns com os outros. Vamos servir, vamos ser humildes, vamos ser amorosos com todos, dando a vida para que todos possam alcançar a salvação. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, também o juízo de Deus que estava sobre nós. Tudo isso ele levou sobre ele e morreu em nosso lugar. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo para todo sempre. Você crê nisso? Então abra seu coração agora, entregue a vida para Deus. Você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, seja curado agora. Nós vamos orar, receba a cura. Deus te ama, tenha certeza disso. Jesus vai te curar agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti agora. Oh, Senhor, abençoa, Senhor. Oh, Pai, agora em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha convencendo agora essas pessoas do pecado, da justiça, do juízo, que agora eles se arrependam, peçam perdão. Na graça, ministério. Senhor Jesus Cristo, é a tua graça maravilhosa que foi oferecida a todos nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Oh, Senhor, estamos gratos pelo seu infinito amor. Estamos gratos a ti, Jesus, pela sua grande humildade, seu grande amor para conosco. Oh, Senhor, abençoa essas vidas agora. Cura, Senhor, toca neles. Saia toda doença, toda enfermidade. Saia em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora e cura. Glória a Deus. Receba agora o seu milagre, receba a sua cura em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um gostei, um like. Se inscreva em nosso canal, vai nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. Se você deseja também nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Está aí, 99-DDD. Telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado e estou desempregado há mais de 8 anos. Então, nos ajude. Envie qualquer quantia, R$5, R$10. Quase ninguém ajuda. Só tenho aí praticamente 10 pessoas que ajudam. Precisamos que você nos ajude. Mande R$5, R$10, não tem problema. Envie e vai nos ajudar. Às vezes você acha assim, mas eu vou mandar só R$5. Irmão, se muitas pessoas mandarem R$5, vai ser uma grande bênção. O problema é que todo mundo fala assim, só R$5 não vou mandar e ninguém manda. Então, faça isso, mande R$5, não tem problema não. Deus vai abençoar você, vai abençoar a sua família, tenha certeza disso. Esperamos ter ajudado a todos, Deus abençoe, a paz do Senhor.